aqui com Aldo Fornazieri. Que festa que tá isso aqui hoje. Tudo bom, Aldo Fornazieri? Que honra te receber mais uma vez, sempre muito bom. Agora isso aqui vai virar uma coisa séria, né, gente? Por favor, né? Tudo bom? Tudo indo, e você? Tudo certo. Até um tempo atrás eu dizia tudo indo, para onde é que não se sabe. Agora estou dizendo tudo indo, para o Apocalipse. Para o Apocalipse, porque agora a gente sabe que a gente está indo para o Apocalipse. Eu queria começar repercutindo contigo, Aldo. Olha só o chimarrão do nosso Aldo Fornazieri. Esse é daqueles bons, hein? Você toma o dia inteiro também, que nem os gaúchos em geral? Quando estou em casa, eu tomo o dia inteiro. Quando está em casa, toma o dia inteiro. Eu preciso tomar... É que assim, quando a gente não tem esse hábito de criança, é difícil, né? A gente não pega, né? Mas aqui em São Paulo o pessoal toma muito café, né? Eu tomo café, muito café. Esse que é o dano. Estados Unidos bombardearam o Iêmen, acabaram de bombardear, 74 mortos, segundo o governo iemenita. Enfim, tudo meio dentro também da previsibilidade, mas quais as consequências, Aldo? Queria uma primeira leitura sua sobre isso. Não, eu vejo o seguinte, quer dizer, aí na faixa de Gaza, Israel continua cometendo genocídio a rodo, ninguém faz nada, principalmente agora com o Trump no governo, né? Mas tem uma covardia mundial em relação a Gaza. É um absurdo. E ali no caso do Iêmen, eu penso que claro que tem todo o problema ali que os Estados Unidos alegam a insegurança ali dos petroleiros, tudo mais e tal, mas, na verdade, eu penso que é uma atitude pontual para continuar todo o processo de intimidação pela violência, e a outra que é um pouco para desviar o assunto em torno do desastre caótico que o Trump está cometendo internamente e internacionalmente com o tarifaço, né? Eu penso que é um pouco também por aí. Eu acho que não vai ter uma continuidade, assim, vão ser bombardeios pontuais, claro, causando mortes, danos, assassinatos. O mundo perdeu completamente a ideia de que até na guerra deve ter algum padrão moral, né? Quer dizer, o assassinato puro e simples, a guerra virou assassinato puro e simples, não há coragem, não há nenhuma virtude mais no tipo de guerra atual. Parece que o mundo está adormecido, está anestesiado, ninguém reage mais. Eu tenho informações, Aldo, você deve ter também, evidentemente, que depois do cessar-fogo, a Israel desrespeitou o cessar-fogo em Gaza, piorou a situação, piorou. Piorou muito. Do ponto de vista todo mundo calado. Ponto de vista da fome, do deslocamento, da morte pela asfixia, piorou e ninguém fala mais nada. Ninguém protesta, os governos ficam calados, quer dizer, até o nosso governo não tem mais uma posição incisiva, né, Itamaraty, quer dizer, deveriam se manifestar. Alguém tem que defender um ponto de vista moral nessa história toda, né, um ponto de vista da justiça, da dignidade, do anti-genocídio e assim por diante, mas o mundo está morto. A alma humana está morta. A alma humana está morta. O que a gente sente aqui está muito difícil. Vamos falar um pouco do Trump atacando Harvard, atacando o presidente do Banco Central deles, que esse eu acho bom, né? Presidente de Banco Central tem que ser atacado. Agora, mas aí que tá, Conte. A gente não pode fazer esse tipo de afirmativa. Não dá, né? Não pode fazer esse tipo que atacar o presidente do Banco Central é bom. Porque eles têm uma função técnica. Quer dizer, e a gente critica porque, do ponto de vista político, quer dizer, você viu ali as diretrizes que o governo Lula mandou para 2017, não vai ter dinheiro, o governo vai entrar em colapso. Por quê? 2027. Porque a lição de casa não é feita. E aí, se o governo Lula ganhar, como é que vai ser 2027? Esse que é o problema. Então, a gente tem que ter responsabilidade para com a coisa pública. A função dos bancos centrais é combater a inflação. E você vê que a inflação, a esquerda é leniente com a inflação, sempre foi. A inflação, 58% atribuem, a pesquisa que o Datafolha fez a semana passada, 58% atribuem a inflação ao governo de forma muito responsável. Então, porque a inflação é o principal, você viu que
se eu não me engano, 40%, 50% da população reduziu a compra de alimentos. Quem reduz a compra de alimentos são os mais pobres, porque os mais ricos, os mais abastados, têm, mesmo com o preço alto, eles têm dinheiro para comprar alimentos. Então, a inflação é um crime contra a população. Esse que é o problema. Então, a gente tem que ter responsabilidade de não dizer, olha, o cara tem que atacar o Banco Central, não é por aí. Não. No Brasil também não? A gente não... No Brasil também não. Campos Neto estava bom para você naquela época? Ele fez a política correta, tanto é que o Galípolo está aprofundando a política, quer dizer, nós não podemos ser incoerentes. Quer dizer, o Lula atacou Campos Neto o tempo todo, vai lá o Galípolo e continua a política de juros altos. E aí, como é que você explica isso? O Galípolo é traidor do Brasil? Não é por aí, pelo amor de Deus, está louco. Olha só, mas enfim, voltando ao Trump... Porque isso tira a credibilidade do governo e da esquerda, essa incoerência. Você está falando da incoerência de eu achar bacana o Trump, é isso? Não, a incoerência de você atacar o Campos Neto e aliviar para o Galípolo. Ele está dando confesso o seguinte, continuidade à mesma política. E ele validou durante vários meses a política do Campos Neto. Você acha que o Galípolo e os diretores nomeados pelo Lula são traidores do Brasil? Não são. Não, de jeito nenhum. Então, aliás, antes do Galípolo ser nomeado, eu falava que não ia mudar absolutamente nada com o Galípolo no Banco Central. Eu acho que assim, o que tira um pouco a credibilidade da esquerda é achar que iria mudar alguma coisa com o Galípolo. Pois é, mas então, quer dizer, o Lula tem que ficar atacando o Banco Central? Não. Aí deixa eu explicar para você. Boa parte da perda da credibilidade do Lula e também da queda nas pesquisas foi esses ataques inconsequentes que ele, a Gleice e tantos outros ficaram fazendo ao Banco Central, quer dizer, transformaram o Campos Neto, que é um cara que tem uma função eminentemente técnica, mas de grande impacto, no inimigo principal do governo. Quer dizer, o inimigo principal do governo é o bolsonarismo, a direita e assim por diante. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo. Mas todo mundo dizia que o Campos Neto era um infiltrado bolsonarista no Banco Pois é, mas o infiltrado que fez a política que os indicados por Lula adotam e assim por diante, então tem que ser coerente em política, senão você perde credibilidade. Esse é o problema. Eu só queria destacar o seguinte, eu quero ver o circo pegar fogo, eu acho que isso vai ser bom para a humanidade. Então, quando o Trump ataca o presidente do Banco Central estadunidense, que assim é uma espécie de vaca sagrada, ninguém fala nada contra ele, eu acho divertido, Aldo. Eu tenho essa índole. Sinto muito. Agora, eu quero que você comente também para a gente aqui o ataque a Harvard, que foi gravíssimo. Aí é uma coisa realmente... Não, e aí nós temos que nos solidarizar com Harvard, prestar a nossa solidariedade, porque foi a primeira grande instituição de natureza pública que deu um tranco no Trump. Colômbia capitulou na primeira investida que o Trump fez, quer dizer, atendeu às exigências. E ali eu acho que Harvard estabeleceu um risco na Terra, daqui você não vai passar. Vamos ver porque os prejuízos para a universidade são grandes. Porque, na verdade, a extrema-direita ela é neomacartista, o Trump é neomacartista. Ela é anti-ciência, anti-inteligência, anti-intelectual. Quer dizer, é por aí. Quer dizer, a direita sempre foi isso. Então, quer dizer, o que o Trump fez? Colocou um negacionista cuidando da saúde, que é o Kennedy Jr., lá, o babacão. Então, não é um elemento isolado, isso faz parte do escopo ideológico da extrema-direita. Aqui o Bolsonaro também, quer dizer, agiu da mesma forma. Então, é uma tônica, é o mesmo padrão da extrema-direita atacando a ciência, o conhecimento, as universidades, os intelectuais e assim por diante. Jornalistas. Dois dados correlatos aqui, mas já trazendo a cena brasileira para o professor Aldo Fornazieri. Primeiro, saiu a pesquisa IPEC, publicada agora há pouco, dizendo que o brasileiro não gosta do Donald Trump, né? 49% desaprovam, ele é muito rejeitado aqui no Brasil. Não vou entrar nos detalhes, mas é basicamente isso, né? O dado de que o Donald Trump, o Bolsonaro acabou de passar por uma cirurgia super delicada, não houve uma fala do Trump
em solidariedade a nada com relação ao Bolsonaro. E as pessoas dizendo que isso demonstra o quanto o Trump está se lixando para o Bolsonaro. Então, acho que as duas informações, o comportamento da direita brasileira, né, para a gente avançar depois um pouco na cena brasileira. O que você pode dizer? Em primeiro lugar, qualquer presidente dos Estados Unidos se lixa não só para o Bolsonaro, mas para o Brasil inteiro. O Brasil e a América Latina não fazem parte das prioridades dos presidentes norte-americanos, sejam eles democratas ou republicanos. Então, essa é uma constante que vem se verificando ao longo da história. Então, ele não vai, com os rolos que ele está metido, a loucura que ele está metido, não vai se preocupar com a cirurgia do Bolsonaro. Isso era mais ou menos evidente que seria assim. Quer dizer, eu acho que essa semana deve ter saído ontem um artigo na Carta Capital com a seguinte pergunta: quem faz a pauta? E aí veja o seguinte, eu acho que até eu toco nesse elemento. O Trump é visto como um inimigo do Brasil. E o bolsonarismo ele está associado ao Trump. Só que a esquerda brasileira ela não coloca na pauta essa ligação dizendo que o bolsonarismo joga contra o Brasil. Um que outro faz. Mas isso deveria ser uma política sistemática. Porque o bolsonarismo, queiramos ou não, ele continua sendo o adversário principal da esquerda, do governo e assim por diante. Né? Quer dizer, você viu que ali eles obtiveram uma vitória em torno da questão da anistia. Quer dizer, lá na faculdade me pediram para escrever um pequeno texto sobre a anistia, quer dizer, quando saiu uma pesquisa mostrando que 56% eram contra a anistia. Eu coloquei isso e, para mim, eu escrevi o seguinte: o jogo da anistia ele está ainda sendo jogado, porque algumas analistas de esquerda diziam que a esquerda já tinha ganho, que o bolsonarismo tinha sido derrotado. Não é assim, a política não é assim. Tanto é que depois o jogo foi julgado e eles obtiveram uma vitória na Câmara dos Deputados, conseguindo os 257 assinaturas para colocar tramitar de forma acelerada. Mesmo que o projeto não vá tramitar de forma acelerada, eles criaram um enorme problema para o governo. Botaram de novo o governo na defensiva. Pautaram o país. Pautaram o debate. Quem dita a pauta? O governo não dita a pauta no Brasil. E esse é o grande problema. Nós temos, na verdade, em parte, então, a oposição dita a pauta em todo momento, mesmo ela estando em grande dificuldade, ela consegue ditar a pauta. O Congresso, com o centro-direita dominando o Congresso, ele dita a pauta. O Supremo dita a pauta, porque ele tem todo esse rolo do 8 de janeiro, então ele dita a pauta e o governo é o quarto elemento. E mais do que isso, Aldo, é trazer um tema que o brasileiro não está interessado. Eles conseguem pautar. Conseguem pautar, é incrível isso. É incrível. Então, o governo e o governo e a esquerda, eles vão sempre, desde 2013, 14, que a esquerda não dita a pauta, porque eles levantam, por exemplo, o não passarão foi um fracasso. Nenhum direito a menos foi um fracasso. E assim... Ele não é outra coisa. Ele não foi outro fracasso estrondoso. Então, não é por aí. O governo ele tem que pautar uma coisa positiva. O governo sempre tem que ir pelo positivo e não pelo negativo. Aldo, deixa eu aproveitar então e te perguntar sobre esse acordo que está sendo costurado entre STF, Congresso e governo sobre a anistia. Sim, a Gleisi já sinalizou a semana passada quando ela disse que tinha que ver a questão da redução das penas. Está sendo feito um acordo. Eu acho que é um erro. Eu acho que o governo tinha que se desvencilhar desse tema, quer dizer não ser contra a anistia, mas dizer que esse é um problema do Supremo e não do governo. Porque agora o governo vai fazer concessão. O que vai ficar na história e também na conjuntura política
que o governo também buscou um acordo ali em torno da questão do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. Mas a condicionante que foi posta ali, segundo pude apurar, é de que nada vai mudar para o núcleo central, né, dos mandantes ali, dos operadores principais, financiadores, idealizadores da tentativa de golpe. O que, confesso também, não quer dizer muita coisa. Quer dizer... e ninguém garante isso. Na verdade, ninguém garante isso, porque se você arrancar concessões em torno daqueles que já foram condenados, você pode arrancar concessões em torno do núcleo que articulou o golpe. Não, e o Roberto Tardelli disse aqui, agora há pouco, que, assim, como fazer um arranjo para só um grupo? E o sistema carcerário brasileiro inteiro? Por exemplo, as mulheres que têm filhos também, que estão presas por ter roubado um shampoo e estão presas. Na verdade, o Brasil é dominado por uma elite política, e aí envolvendo todos os partidos, que é corrupta, defende os seus próprios interesses, os seus próprios esquemas, e o povo que se elige. Essa que é a verdade. Ao povo, migalhas. A quem sofre, migalhas. Aldo Fornazieri aqui no Giro das 11. Deixa eu trazer aqui mais um tema para o Aldo comentar. Vocês vão comentando aqui no bate-papo. Não esqueçam do like. Vamos fixar no Brasil. Ainda quero perguntar questões sobre China na cena internacional para você, Aldo. Mas como a gente já entrou no tema brasileiro aqui, na questão da cena política, você enxerga alguma mudança na condução, da articulação do governo? Agora, além da anistia, né? Quer dizer, com a questão dos programas. Não, eu acho que houve, a pesquisa Datafolha mostra que houve uma mudança. Quer dizer, a avaliação positiva subiu de 24 para 29, são 5 pontos, e a avaliação negativa caiu de 41 para 38. Então, se você soma os ganhos na avaliação positiva e os ganhos na avaliação negativa, você tem um ganho de 8 pontos. Isso é bastante significativo. E, de fato, o governo mudou um pouco. Eu acho assim que o Lula saiu para a rua, mas falta muita coisa. Quer dizer, o Lula dá meio que uma no cravo e outra na ferradura. Então, ele continua com um discurso meio aleatório, tal, resolando aqui e ali. Então, tem que ter uma centralidade na busca de uma recuperação do governo. A minha avaliação é que o governo, e aí você viu, 58% da população acha que o governo é muito responsável pela inflação. Então, esse é um problema recorrente até ao médio prazo, talvez até o ano que vem, não sei como é que vai ser a inflação no ano que vem, mas esse ano, quer dizer, os analistas de economia dizem que a inflação vai persistir. Então, mas tem como reduzir a avaliação negativa e aumentar a positiva se o governo agir politicamente. Eu estava pensando hoje de manhã, lembrando quando a gente dá aula sobre Platão e Aristóteles e tal, quer dizer, os seres humanos não ficam satisfeitos apenas quando você atende às necessidades do corpo. Eles querem também o deleite do espírito. E o governo se esquece que tem o deleite do espírito, que envolve todo o problema do discurso subjetivo. A esquerda é muito fechada nessa coisa do subjetivo, da afetividade, da cultura, da arte, da poesia, da disputa de valores e assim por diante. Então, se o governo não perceber que tem que disputar mais politicamente, ele vai ficar patinando ali, um crescimento um ponto aqui, outro ali, talvez chegue até 36 o ano que vem, que não é um desastre, mas também não é lá essas coisas. O ideal é que o governo chegasse até os 40 pontos de avaliação positiva. Agora, a nossa sorte é que a direita não está lá muito bem também, né? Não está, mas veja o seguinte, todas as pesquisas mostram que o sistema político brasileiro, a opinião pública, ela continua polarizada. E aí veja o seguinte, a perspectiva é que a direita saia fragmentada no primeiro turno. O problema é que ela vai se unir no segundo turno, seja em torno de quem for o candidato. Não sei se vai ser... Eu penso que a pesquisa ali, que saiu do Datafolha em torno do Tarcísio, do governo de São Paulo,
meio que enfraquece a candidatura do Tarcísio para presidente da República. Por quê? Porque ele tem uma avaliação positiva de 41%, que é bom para ele. Mas, no entanto, no cenário nacional, o Lula ganha em todos os cenários. E 41% não é se é boa, ela não é uma avaliação extraordinária que faça com que o Tarcísio seja um forte candidato à presidência da República. Então, o que acontece com o Tarcísio? Eu penso que o Tarcísio seria o candidato mais competitivo. Ele corre o risco de abandonar uma reeleição quase certa para ir para uma eleição presidencial muito incerta. Eu acho que ele não vai dar esse passo. Então, aí você tem que pensar nas outras alternativas. Tem a Michele Bolsonaro, falam do Eduardo Bolsonaro, o governador de Minas, o governador de Goiás, até o governador lá do Rio Grande do Sul, né? Então, alguém vai, digamos, passar para o segundo turno e vai galvanizar o voto de direita. Esse é um fato. Aldo, você viu o desempenho do Alckmin em São Paulo? O que você acha? Você acha que isso modifica o quadro? Não, ele aparece com 24%, 25%, né? Ele aparece com 29%, sem 29. O Tarcísio, e com o Tarcísio ele aparece com 25% e o Tarcísio com 41%. Mas sem o Tarcísio ele ganha. Eu acho que o Alckmin não deveria ser candidato ao governo do Estado se o Tarcísio for o candidato. Eu acho que é uma furada. Tem que buscar um outro candidato ali. É difícil ganhar do Tarcísio aqui em São Paulo. Eu penso que o Alckmin deveria continuar como vice do Lula. Quer dizer, representando ali esse arco mais de centro-direita e assim por diante. Porque, quer dizer, muitos falam de colocar um candidato do MDB para consolidar mais o apoio, não sei mais. Falaram até em Eduardo Paes, que também agora já fiquei com medo, depois dessa história do Bukele. Né? Então, eu acho que o Eduardo Paes... Não, falaram do Eduardo Paes como candidato à presidência da República se o Lula não for. Falaram como vice também do Lula. Mas, como vice, mas também como presidente se o Lula não for. Então, tem várias incógnitas. Quer dizer, em princípio, eu acho que o candidato Lula só depende do fator saúde. Eu acho que o governo vai se recuperar ali, ao menos para um patamar de 36%, o que faz com que ele não saia derrotado de saída. Claro. Então, 36% dá uma salvaguarda. Agora, o ideal seria que chegasse a 40%. 36% dá um caldo. Dá um caldo. Verdade. Então, pode concluir, querido. Você quer concluir? Não, fala. Eu acho que é um pouco esse o cenário que está se construindo. Tem um dado que me interessa mais pelo comportamento da imprensa hereditária do que pelo fato em si, que é a concessão de asilo à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Não sei se você deve estar acompanhando. Eu acompanhei. O que você... É um risco, parece que eles vão atacar muito o Lula por ter concedido isso. Você acha que vai cair no vazio? Eu acho que cai no vazio, porque não é... Porque, veja o seguinte, ali tem... Eu mesmo não sei bem o que aconteceu, porque a imprensa está dando versões contraditórias, os advogados também, porque, na verdade, o asilo ele não foi ainda concedido. Quer dizer, ela entrou no país na condição de refugiada e agora quem vai analisar é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, tudo mais e tal. Então, houve muita desinformação. Por exemplo, eu vi um noticiário na Globo News, era um festival de fake news, se você for ver, mas era fundamentalmente desinformação. Mas a informação que a gente tem oficial... Eu, por exemplo, ouvi mais na CBN. Na CBN, eles deram informações mais corretas do que está acontecendo. Ouviram um advogado ali de quem está defendendo os interesses ali da ex-primeira-dama do Peru, e parece... Marco Aurélio Carvalho. Não, mas ouviram um outro advogado. Ah, tá. E aí deram informações mais corretas, e que ainda vai ter um processo pela frente e tal. Eu acho que o erro foi mandar um avião da FAB. Isso sim. Foi mandar um avião da FAB para buscar a mulher. Eu acho que foi um despropósito. Mas não são temas. Veja, é o seguinte, Conde,
não são temas que têm repercussão na opinião pública, então vai cair no vazio. Vai ter um desgaste aqui e acolá. Era essa. E a minha preocupação foi pela virulência da Globo. Não, mas aí o governo tinha que mudar de pauta. É isso que a direita faz. Quer dizer, quando ela está na defensiva, muda de pauta. Aldo, Equador. Qual a sua avaliação dessa eleição? É difícil dizer, né? Nós não temos elementos suficientes para dizer houve fraude, não houve fraude, mas parece que há indícios significativos de que houve fraude, né? Agora, a direita é o seguinte, Conde, hoje em dia as ditaduras não são mais militares. As ditaduras têm algumas características. Em primeiro lugar, tentar ganhar as eleições e, se não ganha, fraudar a eleição, principalmente quando se está no poder. Em segundo lugar, transformar o legislativo em subserviente e dominar o judiciário. Se você não pode dominá-lo pela indicação de juízes, você intervém, muda, que era o que o Bolsonaro queria fazer aqui, que é o que o Bukele fez, que é o que o próprio Maduro fez, e assim por diante. É assim que o Daniel Ortega, o Putin. Então, toda a casta de ditadores agem dessa forma hoje em dia, não é pelo simples tacão militar. Claro, eles têm apoio das Forças Armadas, das polícias, para fazer a repressão, como o Bukele faz, de forma virulenta. Bom, ele entrou, alguns anos atrás, ele entrou com um corpo armado dentro do legislativo, dentro do parlamento. Então, é o fim da picada mesmo. Então, é assim que as ditaduras agem. E me parece que o Noboa ele vai para o mesmo caminho agora. Então, ele vai para o mesmo caminho. Ele vai tentar transformar o Equador numa ditadura de direita. Tudo caminha. A América Latina está em ebulição total. Tem a situação do Peru também. Olha só, Vicente Halber com a gente aqui, muito bem-vindo. A honra recebê-lo, engenheiro, para a gente falar, engenheiro ambiental, que tem um papel determinante no Rio Grande do Sul, ex-diretor do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. E a gente vai falar um pouco de ambiente, da questão ambiental no Brasil. Halber, muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Conde. Bom dia, meu caro conterrâneo Aldo Fornazieri, que fugiu aqui do Rio Grande do Sul para fazer sucesso em São Paulo. Satisfação em estar junto com vocês nesta transmissão. Satisfação é minha. Eu tive ali faz pouco tempo no Rio Grande do Sul que a FESP lá participou de um projeto que foi de pesquisa, né? Quer dizer, nós fomos junto com a Secretaria Especial lá da Reconstrução do Rio Grande do Sul e o Open Society, foi feito um projeto que foi tocado por pesquisadores das cinco universidades federais, levantando prospecções acerca do que fazer, tendo em vista o desastre que está fazendo um ano que aconteceu no Rio Grande do Sul. Disso saiu um livro, que inclusive ele é público, porque tem um link online do livro, né, com as pesquisas feitas pelos pesquisadores das 5 universidades federais. Teve um ato lá no Salão de Atos da URGS, que foi muito interessante, as reitoras. Agora, felizmente, as universidades federais do Rio Grande do Sul estão comandadas por um matriarcado. Muito legal isso, as mulheres chefiando ali as universidades federais do Rio Grande do Sul. Que notícia boa, que coisa boa. Aldo Fornazieri, meu querido. Eu estive presente, Aldo. Eu ia te cumprimentar, mas você saiu correndo, fez a sua fala e saiu correndo. Não, mas depois eu voltei à tarde. Estava lá o nosso grande Olívio Dutra, né, um político. Eu digo que eu tenho 2 líderes da política aqui na América Latina, que são exemplos de republicanismo, moralidade, frugalidade, que é o Pepe Mujica e o Olívio Dutra. 2 políticos que os jovens deveriam se espelhar, porque eles são exemplo dessa simplicidade, dessa virtude que o político republicano deve ter. Posso fazer uma pergunta para o Aldo, Conte? Por favor. Aldo, quem é que manda no Brasil?
Bom, aí é complicado, mas são uma consorciação de elites do Estado, e aí você coloca quem está no executivo, no legislativo, no judiciário, na elite militar e o alto funcionalismo público com o capital. É essa consorciação. E aí, abrangendo todos os partidos políticos. Na gestão política governamental, quem manda é o Centrão. Sim, o Centrão tem hegemonia. Nós somos a República Federativa, vírgula, nem tanto, do Brasil. Sistema de governo qual é? Sistema de governo é Centrão. Isso aí não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo. Algum país parlamentarista tem emendas, por exemplo? Eu desconheço. Nesse nível, acho que nesse nível nenhum. Como é que superamos isso? E aí que eu quero chegar. Eu acho que o Pepe Mujica nos deu o exemplo. Nós temos que formar o que eles chamam lá no Uruguai de frente amplo. Nós temos que formar uma frente do centro para a esquerda que tenha hegemonia sobre o Centrão. Exatamente. Aliás, o Centrão, quando houve o golpe da Dilma em 2016, se inaugurou um novo momento político, se me permite chamar assim. Por quê? Porque não havia por que derrubar a Dilma, inventaram lá uma pedalada, uma bobagem dessas. Se não fosse isso, arrumariam qualquer outra coisa. Aí, o que o Centrão viu? Eu posso mandar no Brasil. Eu posso subordinar qualquer presidente, seja ele quem for. Eu mando nele. Porque se ele não me obedece, eu derrubo. Então, ali, Aldo, se você que é um grande político, eu acho que ali mudou o sistema de governo brasileiro. Eu digo sistema de governo. Né? Tanto é que eu digo, nosso sistema de governo é Centrão. Né? Eu acho que nenhum outro país tem coisa semelhante a isso. Né? Eu vou mudar a pauta aqui. Mas eu queria elogiar. Institucional. Eu fiz essa volta toda porque eu queria elogiar o Mujica, que, aliás, nós temos que homenagear muito, né? E mais ou menos já se despediu e quer ser enterrado lá na sua propriedade, ao lado das árvores. Né? Eu acho que esse cidadão... Mas ele, desde que ele se despediu, praticamente, ele está vivendo bastante, né? O Mujica... Não, mas vamos rezar. Mujica não morre. Gente, deixa eu falar, dois gigantes aqui enfim, da cena brasileira. 1,70 m, Conde, não é tão grande assim. Estou falando, é claro. Agora, vou mudar a pauta com o Halber aqui, porque ele fez uma análise política, a gente vai falar de meio ambiente, fez uma análise política aqui primorosa, interessantíssima, e acho que a gente precisa desdobrar um pouco essa questão. Fornazieri, eu vou liberar você, meu querido. Obrigado, viu? Conde e Vicente, grande prazer em vê-lo aqui, Vicente. Pena que a gente não conseguiu se cumprimentar lá na URGS e tal, mas são as coisas desses eventos. Na próxima vez me chama, a gente se encontra para bater um papo. Antigamente, a gente escrevia texto junto, mas aí o Aldo resolveu ser um cara veio aqui para São Paulo fazer sucesso. Se você quer ser grande, você tem que ir para São Paulo, Rio. Eu sou um mero professor. Obrigado, que bonito. Grande abraço. Grandes figuras abraço aqui.